Amém. Apocalipse 20, verso 11 diz: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Pode sentar. Irmãos, o juízo de Deus em que aqui o apóstolo João, depois daquele arrebatamento que teve, ilha de Patmos, ele diz: vi um grande trono branco. Ele contemplou uma coisa que eu imagino futura, detalhes que ainda vão acontecer, quando todos estarão passando, como diz ali, um por um. Ou seja, o julgamento é individual, porque cada ser humano é responsável pelos seus atos. Cada um tem o seu livre-arbítrio independente. Ninguém será julgado apontando para ninguém. Não, mas alguém me induziu. O fulano me inspirou. Não sei quem me enganou. Lembra do profeta desconhecido que foi enganado? Não foi enganado? Foi enganado. Deus considerou o fato de ele ter sido enganado? Não. Deus o julgou pelo que ele fez. Não interessam os motivos. Interessa que ele fez. Ele vai ser julgado pelo que ele fez. Eu falo não interessam os motivos, considerando-se a situação que estamos vivendo, né? Não pense em códigos civis, nem em situações que estão acontecendo no mundo, não. Estamos falando daqui das coisas diante do trono de Deus. Deus conhece todas as causas, razões, motivos e circunstâncias. Então aqui a Bíblia diz que um por um. E muita gente já perguntou, né? Poxa, esse julgamento vai demorar muito. Já pensou? A humanidade toda, um por um, passando diante de Deus? Irmão, não tem problema. Deus tem tempo de sobra, amém? Não vai dar para dizer assim, caramba, vou chegar meio-dia, na troca do plantão. Muitos de nós já não fez isso? Quando você quer que o camarada lá, nesse roubo do Brasil, aí do Rio de Janeiro, chamado vistoria de automóvel, quando você quer que o camarada não olhe muito bem o seu carro, o que você faz? Você marca uma vistoria para meio-dia. Tu sabe que o camarada está cheio de fome, ele quer sair logo dali, quer passar o plantão, ele está nem aí. Ah, tá bom, está aprovado, vai lá pegar seu documento. Quantos de nós já não fez isso? Eu faço toda hora. Eu faço toda hora. Quer ver uma hora boa para você marcar vistoria? Carnaval. Que beleza você marcar vistoria na semana do carnaval. O camarada, o teu pneu está careca, ele diz que está cabeludo e acabou a história. Mas, no juízo do trono de Deus, ninguém vai pegá-lo na mudança do plantão, com fome, atarefado. Ele vai estar ali concentrado. O negócio dele é o teu julgamento, é o meu julgamento. Naquele dia vai ser assim, né? Ou seja, ninguém escapa. Eu acho interessante, um por um.
Ou seja, lá na hora, não vai poder dizer assim, mas Deus, teve um cara que estava do meu lado que me induziu, quer ver? Cadê ele? Está sozinho, não adianta procurar por ninguém. Naquele dia não adianta, é você sozinho diante do teu Criador. Mas, poxa, mas Senhor, sabe, a minha esposa, cadê ela? Onde é que ela está? Ela tinha falado isso assim, 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 cadê a minha esposa? Não vai adiantar, é um por um diante do trono de Deus. Mas Senhor, o Senhor sabe, né? O Senhor não instituiu a família? Foi por causa da minha família que eu fiz ou não fiz. Quer ver? Cadê a minha família? Ih, não tem família. Foi por causa do meu irmão, foi por causa da minha irmã, foi por causa da minha mãe, foi por causa do meu pai. Jesus vai dizer assim, cadê a tua mãe? Cadê teu pai? Cadê teus irmãos? Cadê tua família? Cadê o teu amigo? Não, mas Senhor, sabe por quê? Eu dependia daquele emprego e foi por causa do meu patrão. Tá, cadê ele? Chama ele. Grita aí para ver se ele vai aparecer. É um por um. Amém, irmão? Deus tratará com cada um individualmente para o juízo. Não tem desculpa. Eu sou um ser responsável e Deus sabe muito bem como Ele me criou. Ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem do que eu sou capaz de entender e o que eu não sou capaz de entender. Não adianta fazer vistinha grossa. Não adianta dar uma, como a gente costuma dizer, né, de Beto sem braço, né? Não tem esse ditado popular aí? João sem braço? Ah, tá vendo? Eu estou por fora do ditado popular. Não adianta querer dar uma de João sem braço. Uma vez, uma pessoa aqui no começo desse ministério teve sonho, teve visão em que Deus estava trazendo a pessoa para esse ministério. Depois de tanto sonho e visão, ela falou assim, vocês precisam me ajudar a orar, porque eu não estou entendendo o que Deus está falando. Eu falei, você não está entendendo? Não. Não estou entendendo. Eu falei, nem eu. Dá licença. Ou será que eu sou bobo? Será que eu não sei que todos nós somos seres responsáveis? Deus está pensando que Deus criou a humanidade? Vai lá. Como diz Salomão, né? Vai, jovem, vai pelos caminhos da tua mocidade, curte a vida, faz tudo que vier às tuas mãos, à tua mente, aos teus sentimentos. Aí a pessoa, opa, então, Salomão, um homem sábio demais, está dizendo isso. Só que o mesmo Salomão depois diz assim, vai e faz tudo pelos caminhos da tua mocidade, mas não te esqueça de que tudo quanto tu realizares, Deus te trará juízo. Aí é de tremer, né, irmão? Eu vou estar perante o tribunal de Cristo. Irmão, eu não quero nem... Eu tenho uma convicção de que eu vou ser aprovado tremenda. Mas eu te garanto uma coisa. No dia que lá em cima eu ouvi aquela voz chamando assim, Tupirani, eu duvido se eu não vou tremer. Quem quer apostar comigo aí? Eu aposto que eu vou tremer. Vou ganhar uma grana até lá no céu. Irmão, todos nós vamos estar perante esse tribunal. E se um por um será julgado, qual injustiça vai prevalecer? Se um por um será julgado perante o nosso Deus, perante o seu trono, o seu tribunal, qual injustiça vai prevalecer? Nos olhos daquele que são como chama de fogo. Sabe o que eu tenho a te dizer, meu irmão? Se alegra pelo que te esbofeteou, se alegra pelo que te pisou, se alegra pelo que te humilhou, se alegra pelo que te denigriu, se alegra pelo que fez de você gato e sapato, trapo, farrapo, se alegra, pode se alegrar, porque os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Deus falou para Abraão, não faria justiça ao grande juiz de toda a terra? Porque Abraão sabia, mas o Senhor vai destruir a Sodoma e Gomorra? Caramba, Ló está lá. Aí Abraão chega para Deus, mas vem cá, e se no meio dessa cidade aí tiverem 50 justos, o
senhor ainda assim vai destruir? Deus falou assim, não, longe de mim destruir o justo com o ímpio. Se tiver 50 lá, eu não destruo. Ah, mas então se faltar só mais um, se ao invés de 50 tiver 49, não, também eu não destruo. Ah, então se baixar 10, se tiver 40, não, eu não vou destruir. 30, 20, 15, 10, 9, 8, 7, se tiver um justo, Abraão, se tiver um justo naquela cidade, eu não destruo ela. A integridade de Deus em fazer justiça é gloriosa. Toda injustiça terá que passar no fio da espada do Todo-Poderoso. E eu me alegro nisso, eu me alegro. Eu exulto e canto. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Abraão pensando em quem? Em Ló, que era justo. Aí quando Abraão está imaginando, opa, então Sodoma e Gomorra não vai ser destruída, porque Ló está lá. Aí Deus diz assim, Abraão, dá licença agora, porque eu tenho uma cidade para destruir. Abraão ficou esperando, ora, mas tem Ló lá. Deus manda os anjos da frente, tira Ló daquela cidade. Retira ele lá com a sua família daquela cidade. Quando Ló está salvo, aí Deus vai e destrói a cidade. Não tem injustiça que prevaleça. Irmão, você tem sido humilhado lá no teu emprego? Às vezes você tem que trabalhar para marginal, para defender o teu pão de cada dia. Olha, irmão, trabalhe para marginal, mas não seja um. Às vezes você tem que trabalhar para um católico desses ferrenhos, né? Como é que se dá aquele nome? Aqueles católicos contumaz e tal, que gosta de humilhar todos os outros das outras religiões. Tá, tem orado, é o projeto de Deus que você trabalha ali? Trabalhe. Se Deus tem mostrado que é para você sofrer humilhação, pode sofrer. Lembra de Babilônia? O que Abacuque diz? Mas Senhor, tu vai usar a pior nação do mundo, a nação mais ímpia, para julgar o teu povo, para repreender o teu povo. Aí depois Deus vai e coloca um layout, um outdoor na frente de Abacuque, que diz assim, essa nação que eu estou usando para corrigir o meu povo, o dia deles também vai chegar. E chegou o dia de Babilônia. Um outro império, o Império Medo-Persa, né? Não, antes dele. Depois de Nabucodonosor? Ciro. O filho de Nabucodonosor, estava lá. Assumiu depois de Nabucodonosor, antes de Dario tomar. O que aconteceu? Ele mandou buscar os utensílios de ouro e de prata do templo do Senhor para dar um banquete. Lembra? Quando ele está ali se banqueteando com os utensílios do povo de Deus, vem uma mão e escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ninguém pôde interpretar, ficou todo mundo doido, chamaram Daniel, e Daniel está lá, como uma igreja que vai atravessando e vendo os impérios subir e cair, subir e cair, subir e cair. Daniel não representa a igreja? Já não vimos isso? E Daniel está ali, os reinos vão passando, sobe e desce, e Daniel permanece firme eternamente. Quando Daniel dá a interpretação, olha, o negócio é o seguinte, pesado foste na balança e foste achado em falta. Ah, Daniel, eu vou te dar presente. Não, guarda os teus presentes para você. Tu está em falta. O que tu tem para dar para alguém se tu está em falta diante do Todo-Poderoso? Diz a Bíblia que naquela mesma noite, Dario, o Medo, com a idade de 62 anos, invadiu Babilônia, sem ser necessário matar ninguém. Segundo alguns historiadores, não precisou matar ninguém, porque
traíram Babilônia, abriram portas e o Dario Medo dominou o império e mataram o rei naquele dia. Porque ele estava praticando uma injustiça. Qual era a injustiça? Ele não podia tocar nos utensílios de ouro e de prata que pertenciam ao templo de Deus. E eu te pergunto, se Deus matou um homem, preservou toda uma nação, todo o império foi preservado, segundo alguns historiadores, mas aquele que mandou buscar os cálices de ouro e de prata, Deus o fez cair a espada. Se Deus fez cair a espada um homem porque tocou nos seus cálices de ouro e de prata, eu te pergunto, o que ele não fará com aquele que tocar em ti? Que os nossos inimigos nos ouçam. Podem nos matar, mas quando nós partirmos dessa terra, o que nos aguarda é o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Porém, os que nos abaterem, entre aspas, neste mundo, nós sabemos o que aguarda eles. É o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, a eternidade de tormento. O apóstolo João, ele vê que vi também mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro. Quer dizer, foi aberto o livro de obras e o livro da vida. O que é o livro da vida? São aqueles cujas obras estão, cuja vida está de alguma maneira aprovada e já foi salvo. E tem outros livros de obras, e diz que cada um foi julgado, lá no verso 13, cada um foi julgado segundo as suas obras. Irmão, ninguém vai escapar deste dia, de diante do trono de Deus. Pode ter essa palavra na ponta da língua para quem passar diante de você, que Deus colocar. Pode usar essa palavra que você vai ver qualquer um tremer, porque o Espírito Santo está nela. Qualquer um que estiver falando contigo em qualquer lugar, você diz assim: ei, não esquece que você vai estar diante do trono de Deus para ser julgado. Pode usar essa palavra que você vai ver o resultado que ela traz. Quando você estiver conversando com alguém orgulhoso, alguém prepotente, alguém arrogante, diga para ele: você vai estar diante do trono de Deus para ser julgado. Eu quero ver o que você vai dizer naquele dia. Não haverá nenhuma injustiça que fique sem punição, e não haverá nenhum ato de justiça que fique sem recompensa. Exulta, irmão, canta. Você foi chamado para sofrer as afrontas, as humilhações. Você foi chamado para receber as recompensas e os galardões. Enquanto aqueles que não querem sofrer afronta, não querem sofrer humilhação, esses foram chamados para receber castigos, desonras. Aqui diz no verso 14: a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Esse lançamento no lago de fogo e enxofre, irmão, representa o extermínio, de todas as expectativas de uma mudança de vida. Ou seja, uma condenação em que a pessoa, quando chega nesse estágio, ela sabe que acabou. Por quê? Porque ela já passou pelo trono do juízo de Deus. Ela sabe que acabou. Irmão, nós não conhecemos, e se permanecermos firmes, não conheceremos inferno, não conheceremos lago de fogo, não conheceremos este tormento eterno. Muita gente que está por aí fazendo questão e criando brigas e intrigas pelas coisas mais absurdas, essas pessoas vão ter na sua vida, ou melhor, após a sua vida, vão ter surpresas tão terríveis, tão desagradáveis. Você lembra daquela mensagem que até hoje a gente está
está fabricando aquela mensagem a centenas aí por mês, o tribunal. Temos essa mensagem, eu acho que nunca teve uma mensagem tão reproduzida como essa. Toda semana aparece gente pedindo as pilhas dessa mensagem. É gente dizendo que está duplicando em outros estados, em outros países. Já foi traduzida para outros idiomas a mensagem, o tribunal. Porque quando as pessoas se depararem diante do juízo de Deus, diante do grande trono de Deus para o julgamento, elas vão ficar assombradas. Muitos ricos vão dizer: cadê a minha riqueza? Muitos generais vão dizer: cadê a minha tropa? Muitos guerrilheiros vão dizer: cadê as minhas armas? O que eu faço agora? Eu era o todo-poderoso na terra e agora eu não sou nada. Eu estou à mercê de tudo e de todos. Eu não tenho nenhum poder, nenhuma autoridade. Eu não tenho nenhuma força. Eu não posso nem me mexer e determinar para que caminho eu vou, se vou para a esquerda ou para a direita. Muitos vão estar decepcionados naquele grande dia, frustrados, acabados, porque insistem em achar que a vida se resume a este mundo. Imagina, nós temos até contemplado anjos, temos visto coisas celestiais tão tremendas, e o ser humano está achando que tudo isso produzido pela sua inteligência é de uma inteligência que Deus criou para ser passageira. Estão se negando à voz do Espírito, estão se negando aos passos que o Espírito Santo tem dado sobre a terra, estão se negando ao mover que ele tem trazido sobre a igreja, estão se negando às pregações. O mundo está rejeitando, pisando a Cristo à medida que nega as nossas pregações. Neste momento, enquanto eu e você estamos aqui, lá na China, lá na Coreia e alguns outros países, pessoas estão sendo incendiadas vivas, pessoas estão sendo atravessadas com espada, com ferro, com o que tem pela frente. Os muçulmanos estão nesse momento assassinando dezenas e centenas de pessoas. Muçulmanos são os que praticam a abominação do islamismo. Eles estão nesse momento matando, criando leis para destruir o cristianismo, uma perseguição ferrenha. Mas um dia, lá naquele dia glorioso, quando se olhar para Cristo Jesus e o seu trono de glória, a sua destra ver-se-á cada um de nós, prostrado adorando o Todo-Poderoso que vive e reina pelos séculos dos séculos sem fim. E diante do trono, tremendo, chorando, lamentando, amedrontado como um cão sem amparo, nós veremos os muçulmanos, nós veremos os espíritas, nós veremos os católicos. Eles não vão escapar e não vão sobreviver à passagem do trono branco. Tem alguns cristãos estúpidos que dizem que há possibilidade de haver salvação na Igreja Católica. Se um dia eu desconfiar disso, eu rasgo a Bíblia e taco fogo nela e nego a fé. Salvação só no sangue de Cristo. Não tem salvação em imagem de escultura, nem invocação dos mortos. Nós estaremos felizes, como os 24 anciãos, adorando pelos séculos dos séculos sem fim. Levantai, porta, as vossas cabeças, digno és do Cordeiro de Deus de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. E enquanto nós estamos adorando com os anjos, arcanjos, querubins e serafins, rodeados da glória de Deus, nós ouviremos o martelo de Cristo batendo: condenado! Condenado, condenado e condenado. Aleluia. Mas para nós que esperamos em Cristo, Ele nasce dia após dia como o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Aleluia. Nós ouviremos muito dessa frase: condenado, condenado, condenado. E nós seremos testemunhas contra cada um deles, pela obra que nós temos realizado sobre a terra e que eles negaram.
E como o Senhor Jesus disse: quem vos recebe a vós, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Mas quem nega vocês, a mim me nega. E nega também aquele que me enviou. João está contemplando algo que é para deixar exatamente para o nosso entendimento. Sabe, irmão, quando Estevão estava debaixo daquela chuva de pedra, muita gente disse: acabamos com ele. Mas ele deixa o testemunho do que ele está vivendo. Enquanto tanta gente está acabando com ele, pedradas e mais pedradas, o que ele diz? Eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Todo-Poderoso. Nas nossas vidas não existe derrota. Não interessa se vamos ser esquartejados e um pedaço do nosso corpo vai ser posto em cada esquina num mastro, como fizeram com o corpo de Tiradentes, né? No 21 de abril, de Lavar e Fumaça. Aquele corpo esquartejado e um pedaço em cada canto. E eu te pergunto, o ideal, olha só, estou falando de uma coisa bem natural, o ideal de Tiradentes, depois da morte dele, não saiu vencedor? Eu te digo, se um homem que tinha um ideal justo e verdadeiro, mesmo sem ser templo do Espírito Santo, morreu, mas a sua obra teve sucesso, que dirá cada um de nós? Que dirá cada um de nós que somos vasos, templos do Espírito Santo? O Espírito Santo nessa terra só se move quando nós nos movemos, só fala quando nós falamos, só liberta quando nós guerreamos, só vence quando nós somos vencedores. Não há derrota para nós, irmão. Nada pode nos destruir. O nosso Cristo, com o sopro da sua boca, ele desfaz o iníquo. Aqui em Apocalipse, no capítulo 19, no verso 11, fala de Cristo vencedor da besta e do falso profeta. O que é a besta? A besta é um sistema de governo mundial. Aqui João já contemplou e viu que Jesus Cristo vence o sistema de governo mundial. Jesus Cristo vence o sistema de governo mundial. O sistema pode me matar hoje, mas amanhã a causa que eu defendo vai triunfar. Ela vai vencer, porque ela vem da justiça que é comprada com o sangue de Jesus Cristo. Irmão, eu quero convidar a igreja a derramar o sangue por Cristo. Eu quero te convidar a ser valente, intrépido, veemente, folgado. Eu quero te convidar a ser um guerreiro de Jesus Cristo, sacando a espada afiada de 2 gumes que penetra a divisão da alma e do espírito. Fala, prega, trabalha, seja ousado. Faça trabalhos pela internet, use a rede mundial. E quando a polícia, quando os camaradas os vistoriadores da internet vier bater na tua porta, manda bater na minha, que eles já me conhecem muito bem. Vamos juntos, unidos no sangue e no Espírito de Cristo, vamos libertar os cativos, porque Jesus Cristo já venceu a besta. Vamos com ousadia. Não tenha medo de nada, porque aqui está escrito: vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. A besta é o sistema de governo natural política, e o falso profeta representa o sistema de governo religioso, falso, que impera aí no mundo há séculos. Mas, no verso 20... no capítulo 20, diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente.
ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Jesus vai descer, sem guerra, sem peleja, vai determinar a prisão daquele que é o mais forte na força do mal sobre o mundo, que é o diabo. Mas a Bíblia diz, na visão de Paulo, que o Senhor Jesus, muito em breve, esmagará a cabeça da serpente por debaixo dos nossos pés. Ou seja, para vencer o diabo, Jesus Cristo precisa da sua igreja. Porque ele vai esmagar a cabeça da serpente, mas precisa dos meus pés. Empreste os seus pés para Jesus. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam a paz em Cristo, dos que anunciam as coisas boas em Cristo. Empreste os seus pés para Jesus. Ele precisa esmagar a cabeça da serpente. Esse representante máximo das trevas já está vencido no sangue de Cristo. Ele não pode nem olhar para nós, porque o brilho da glória de Deus que está em nós é muito. Aí diz aqui, Jesus vai se manifestar e vai aprisionar o diabo. Aí depois no verso 7, capítulo 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos, 2 séculos sem fim. Veja bem, meu irmão, o poder do nosso Deus. O que acontece quando 2 impérios se defrontam? O que acontece quando guerreiros se digradiam? E um domina o outro. O que ele faz? Ele procura traçar uma estratégia, ele procura gerar a morte do outro, ele procura aprisionar o outro de uma maneira que não se levante mais, para que não venha a ameaçar a sua posição. Não é assim que fazem os impérios? Não é assim que lidam os guerreiros? Não é assim que fazem os exércitos? Olha o poder de Jesus Cristo como é tanto, que ele não está preocupado com a força do inimigo. Aqui no capítulo 20, a partir do verso 1, nós vimos que o diabo será preso, mas lá no verso 7, Jesus vai dizer assim: solta ele lá de novo, que eu vou derrotar ele de novo. Eu vou mostrar que a minha derrota não é por acaso, não. Eu vou mostrar que eu tenho poder nos céus e na terra. O poder do teu Deus é muito grande, irmão. Glória a Deus, aleluia a Deus. E eu duvido que nós somos capazes de compreender o quanto Ele é poderoso. Mas uma coisa eu te garanto, o que já conhecemos até aqui dá para nós sermos bem valentes. Aleluia, Deus vivo. Você sabe que você tem recebido. Você tem sido valente para suportar ser expulso de casa. Você tem sido valente para suportar ser demitido do seu trabalho. Você tem sido valente para ser a ovelha negra. Você tem sido valente para isso. Porque o que você tem recebido aqui não é pensamentos humanos. É a palavra de Deus, que é espírito e vida. Neste momento, enquanto estamos aqui, irmãos nossos, crianças estão sendo incendiadas, estão sendo esquartejadas, igrejas estão sendo demolidas, e Deus está anotando tudinho no seu caderno. Um dia, diante do trono, Deus vai dizer assim: anjo, vai buscar os grandes demolidores das igrejas lá da terra. Tragam os demolidores da igreja. Aleluia.
E eles vão pensar, o anjo vai chegar e vai dizer assim na sala: os demolidores de igreja se apresentem. Eles vão se levantar com toda a presunção. Eles vão dizer: ah, é agora que Alá, o Deus dos muçulmanos, vai me condecorar. Só que quando ele chega diante do trono, não tem Alá, tem Jeová, o Todo-Poderoso. O que para ele era glória vira vergonha. Ele vai ouvir: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, não pode lutar contra o que não pode ser vencido. Aí o anjo vai clamar de novo dentro da sala: onde estão os esquartejadores dos cristãos? Opa, sou eu aqui! É sua vez agora de receber a sua porção. Aleluia, Deus! Todos vão passar perante o tribunal de Cristo. O que nós servimos. O que nós servimos não é o das rosas, não é das correntes, das campanhas e das pedras. É o que nós servimos, é o da Bíblia, adorado em espírito e em verdade. Onde estão os valentes lá da terra que mataram um monte de crianças? Aí alguém vai se levantar: fui eu fui esse valente. Pois bem, covarde, agora é a sua vez, vai perante o trono. Meu irmão, os homens sem Deus, com os seus fanatismos, esses islâmicos malucos, doidos, fanáticos, endemoniados, eles são tão covardes e tão fracos que até de criança eles têm medo. Enquanto nós cristãos desafiamos ao diabo e todo o seu poderio, desafiamos a Satanás e todos os seus demônios, eles estão lá nesse momento assassinando crianças. E o Brasil, a democracia, podem abrir porta para o islamismo à vontade, mas não se esqueçam de que Geração Jesus Cristo e Pastor Tupirani vive. Não se esqueçam. Nós não temos arma não, mas temos palavras que quando joga na balança pesa. E nós não precisamos sujar nossas mãos de sangue não, mas o nosso Deus, a sua espada é bem manchada de sangue. Nosso Deus é guerreiro desde os tempos da antiguidade. É Ele que dá vida, é Ele que mata, Ele levanta e Ele abate. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Ninguém vai escapar do juízo, meu irmão. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Não quero nem entrar em detalhe nessa hora dos espíritas, dos católicos. O meu alvo hoje é falar dos covardes do islamismo. Junta 50 caras montados a cavalo, com porrete, com revólver, para invadir uma igreja com 10, 15 adolescentes. Ah, como eles são fortes. Eles são tão fortes igual o Deus deles. Bota isso em vídeo, por favor, joguem na comunidade islâmica. E diga para eles que eu, pastor Tupirani, estou desafiando eles cara a cara em praça pública. Aleluia, Deus! Podemos marcar no centro da cidade. Se eles forem homens para comparecer, põe lá. E pode dizer que eu já estou dizendo, eles não são homens para aparecer num debate em praça pública no meio da rua comigo. Não são homens. Não tem dignidade, não tem honra, porque quem mata uma criança, meu irmão, não vale mais que um cão. Assassinos, desde quando assassino tem dignidade? Desde quando assassino é valente? Quem se esconde atrás de revólver e arma não tem valentia. Valentia temos nós, que trabalhamos com as forças do Espírito Santo. Eles não aceitam um desafio comigo. Eles não são homens para isso. Aleluia, Deus vivo. Outro dia um ligou para cá, disfarçado de crente.
que ia mandar uma equipe vir me buscar para me levar a São Paulo. A minha esposa falou assim, é uma cilada. Eu falei, tá certo, vamos orar. Era uma cilada mesmo, mas cadê eles? Talvez não estejam nem mais vivos, mas uma coisa eu sei, que mesmo um dia, quando não me verem de pé, pode acreditar, eu estou vivo. Então, meu irmão, ninguém vai escapar desse trono, né? Irmão, vou dizer uma coisa para você. Nós estamos precisando de gente nesse ministério. Eu preciso montar peças. Você lembra como nós montamos as mãos vazias? Eu estou precisando de gente para trabalhar. Por favor, meu irmão, se disponha. Se disponha, para de trabalhar por arroz e feijão, trabalha pelo reino de Deus. Eu estou precisando de obreiros. Eu preciso montar peças, eu preciso fazer filmagens. A internet é a nossa praia e nós estamos usando muito pouco disso. Eu preciso de gente que faça desenho animado. A minha cabeça está fervendo com filmes de longa-metragem. Eu não tenho ninguém para fazer desenho. Porque tem gente que não está se dispondo, está muito atarefado ganhando dinheiro, mas está perdendo o próprio ministério. Eu estou precisando de gente para trabalhar, meu irmão. E triste, quando eu penso que está tudo pronto, que eu vou ter as pessoas, alguém pisa na bola e Jesus diz, não posso mais contar com aquele. A seara já é tão pouco, irmão, não pisa mais na bola, não. A seara já é tão grande, poucos são os obreiros, não pisa mais na bola. Nós precisamos de gente para trabalhar. Se eu tivesse alguém dentro do ministério hoje, fazendo desenhos, eu já teria incendiado o sistema judiciário, que eles não me suportariam mais. Eu teria colocado no mercado a podridão do sistema judiciário em revista de quadrinho e em filme infantil, em forma de filme infantil, que eles não teriam mais conseguido me suportar, mas eu não sei desenhar. Meu espírito está aqui fervendo, meu irmão, clamando. Meu espírito está clamando. Eu preciso de gente para trabalhar. Esse ministério não precisa de gente para sentar aí e me olhar, não. Isso não é palco, meu irmão. Se você não pensa em trabalhar para Cristo, não fique chateado, não. Mas se você não tem o pensamento de trabalhar para Cristo, dê o banco para outra pessoa. Jesus está precisando de obreiros. Obreiros, gente que se envolva com a obra. Não é esse tipo de gente da dispensação passada. Eu vou na igreja, bato minha palma, ouço a palavra, me alimentei, eu fiz a minha obrigação. Quando o povo de Israel disse isso, lá em Isaías capítulo 1, o Senhor diz assim, quem pediu que vocês viessem pisar nos meus átrios? Quem pediu o aplauso de vocês? Quem pediu sacrifício? Quem pediu animais? Eu como por acaso carne de boi? Eu bebo sangue de touro? De uma vez por todas, irmão, desperta tu que dorme, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Se dispõe, trabalha. Nós precisamos incendiar o mundo. Precisamos incendiar o mundo. Sabe o que é incendiar o mundo? Com uma palavra. Olha a frase que eu pus lá naquele quadro, é o que fez efeito na minha vida. Um livro incendeia um homem, e um homem incendeia a sua geração. Aleluia! Glória a Deus! Sabe por que hoje nós estamos aqui? Porque há mais de 100 anos atrás, um homem muito valente dispôs a sua vida, aleluia, Martinho Lutero. Deus, aleluia! Ele passou, mas a sua obra vive em mim. Aleluia, Deus! Aleluia! Desperta, meu irmão. Desperta!
Desperta, porque hoje eu subi atribulado para este púlpito, eu subi desesperado, eu disse, meu Deus, eu não tenho uma palavra para dizer para esse povo. E abri aqui, por desencargo de consciência, mas eis o que o Senhor tem falado contigo. Se Deus não tem falado em outros dias, hoje eu digo, Ele tem falado. Dispõe-te, levanta-te e faze o povo herdar a terra que Deus já jurou que daria. Desperta, não fica adormecido. Não dê ouvidos às latas vazias. João contemplou isso tudo. Um homem, depois que contempla isso tudo, o que vai ser desse homem? Sabe o que vai ser desse homem? O que foi? O Império Romano soube que João, o último apóstolo, ainda estava vivo. Quando o Império Romano soube que o último apóstolo João ainda estava vivo, o Império Romano mandou buscar João nos 4 cantos do globo terrestre. Aleluia, Deus! Porque diz, nós precisamos acabar com os escritos deste homem. Enquanto este homem viver, nós nunca dominaremos o mundo. Aleluia, Deus vivo! Enquanto eu viver, nesse planeta aqui, o diabo pode até dominar alguma coisa, mas que ele vai ter uma lança espetando o coração dele dia após dia, ele vai ter. E você pode dizer a mesma coisa, meu irmão? Eu vou dizer uma coisa para você. Se alguém neste mundo tivesse o poder de me matar, eu já estaria morto. Eu rio das ameaças, eu zombo das armas, eu escarneço dos adversários e dos exércitos. Eu não reconheço ninguém com mais força do que o Espírito Santo. Não reconheço. Então, meu irmão, se Deus nos permitir, vamos concluir. Aqui diz: no capítulo 20, no verso 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, que sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. O número dessas é como a areia do mar, ou seja, incontável. Aí lá vai eles, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos sem fim. Enquanto os adversários da igreja e de Cristo estarão em tormento eterno, nós estaremos desfrutando do que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Então, até aqui nos tem ajudado o Senhor, e aqueles que são convocados pelo Espírito Santo para ser fiel até a morte, vamos louvar a Deus.